O incrível retorno do Barcelona contra o Atlético de Madrid, que ontem foi realizado por Yamin Lamal, a Juventus foi novamente humilhada aos olhos de toda a Itália. Desta vez a velha senhora foi ofendida pela Fiorentina. O Bayern segue surpreendendo. O time venceu, voando no jogo por 1-3. E os fãs brasileiros estão destruindo Neymar por seu comportamento duvidoso. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é uma dose de futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Amigos, ofereço-lhes um acordo. Vamos conseguir 5.000 likes. Hoje e até o final de março, estamos trabalhando 100 dias de folga. Bem, o que você acha? Acho que é justo. E claro, seguindo nossa boa tradição, desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. O Manchester United está preparando uma transferência sensacional para o pretendente à Bola de Ouro, que pode trazer de volta a grandeza do time. Afinal, ela está faltando uma coisa importante agora para alcançar os objetivos estabelecidos pela administração, especificamente caráter. No elenco do Manchester United existem apenas alguns jogadores que tentam lutar, não importa o quê. Eu destacaria pessoalmente Bruno Fernandes, Lisandra Martinez e Amada Diallo. Os dois últimos foram afastados por muito tempo e não poderão ajudar a equipe em breve. Mas isso é apenas um comentário sobre a situação. Os jogadores estão entrando em campo para pegar o número. Pelo menos essa é a impressão que se tem. A equipe parece não ter caráter e confiança suficientes para superar o adversário. Por isso, é comum ver jogadores do Manchester United mastigando grama, em vez de se levantarem e liderarem o time com os pés. A que tudo isso leva? O jogador que a liderança do Manchester United quer ver é Rafinha. O perfil do brasileiro é bem conhecido há muito tempo. Ele é um pequeno incansável que está sempre voando para marcar, independente do placar, e nunca se perdoa por perder oportunidades. O brasileiro sempre quer se desenvolver e ajudar a equipe, e tal jogador certamente agradará a Ruben Marimu. Afinal, a filosofia do treinador português é a mesma que a relação de Rafinha com o futebol. Todos os dias, você precisa trabalhar além do limite e sempre dar o máximo, não importa quais foram suas conquistas no passado. É por isso que a liderança quer trazer o brasileiro para fortalecer o espírito de luta da equipe. O desejo do Manchester United é compreensível, mas a partir daí, as coisas começam a ficar estranhas. O portal Futebol Londres relata que os Red Devils estão prontos para oferecer ao Barcelona apenas 60 milhões de libras. E eu lembro que um ano atrás, Rafinha recusou-se a se transferir para um clube saudita por 100 milhões, mas aquele era um Rafinha diferente, uma sombra pálida do atual. Ou seja, o Manchester United quer comprar um dos principais candidatos à Bola de Ouro por apenas 60 milhões. Isso é estranho. O Barcelona pode precisar de dinheiro, mas não tanto a ponto de perder um de seus melhores jogadores. Não vejo sentido para os catalães venderem Rafinha por esse dinheiro. A menos que algo suba à cabeça de John Laporta e ele comece a pressionar o jogador e forçá-lo a aceitar a oferta por razões conhecidas apenas por ele. Nem sempre o presidente do Barça entende o significado da palavra praticidade. O Atlético de Madrid está se despedindo de seu líder histórico. Esta temporada será a última para Antoine Griezmann na camisa dos colchoneros. A questão está praticamente resolvida. O jornalista autoritário Matteo Moretto, do portal Relevo, anunciou isso. O francês há muito tempo pensa em encerrar sua carreira europeia e sempre olhou para a Major League Soccer. Ele é atraído pela cultura esportiva americana, a melhor do mundo, em particular o basquete americano. Griezmann é frequentemente visto em jogos. Ele é um grande fã do Brooklyn Nets, pelo qual Kevin Durant jogou. Foi este jogador de basquete que anunciou a transferência de Griezmann para o Barcelona alguns anos atrás. O francês também gosta da National Football League, e ele não apenas assiste, ele também entende bem esse esporte. Caso contrário, ele não teria sido convidado para comentar uma das partidas. A fonte afirma que a decisão foi tomada por razões familiares, mas o que isso significa, eles não explicam. Tive que ir a esses seus internets e procurar a resposta. Em resumo, o que consegui descobrir é que Griezmann uma vez disse que gostaria de jogar na Major League Soccer antes de encerrar a carreira. E parece que esse momento chegou. Ele justificou a mudança para a América pela família, esposa e 3 filhos. Sua família parece ansiosa com a possível mudança para os Estados Unidos da América. E seus filhos falam bem inglês, então não devem ter problemas com o idioma. De qualquer forma, entendemos a posição do Griezmann. Está claro que ele quer se mudar para os Estados Unidos da América. E o que o Atlético pensa sobre isso? Bem, aqui tudo é simples.
A liderança dos colchoneros respeita o francês por sua lealdade e sacrifício, por isso não pretende impedir a saída de seu líder. Griezmann retribui. Ele vai se esforçar até o último minuto e espera que a equipe ganhe o troféu no final da temporada. E nos próximos dias deve ocorrer uma reunião decisiva na qual as partes discutirão os detalhes da transferência do francês. Mas para onde Griezmann vai? Ele mencionou anteriormente que torce para o Brooklyn Nets de Nova York, mas o próximo lugar onde ele vai morar fica bem longe dessa cidade. Ele planeja jogar pelo Los Angeles Galaxy, onde seus ex-companheiros de equipe da França, Olivier Giroud e Hugo Lloris, já estão jogando. Possivelmente, a presença desses dois é o que fez Griezmann decidir pela equipe da Costa Oeste. As redes sociais explodiram com a notícia de outra lesão de Neymar. Devido à sua nova lesão, ele enfrentou uma forte onda de críticas dos fãs. O fato é que os fãs da seleção brasileira já estão cansados de seu líder. Após uma longa ausência, todos esperavam que ele retornasse de forma sensacional para liderar a seleção, que ficou desanimada e obteve resultados desastrosos sem ele. As redes sociais vão levar a seleção brasileira às medalhas de ouro no Campeonato Mundial. Mas ele não conseguirá se continuar resistindo aos obstáculos no labirinto. E aconteceu que, logo antes da pausa internacional, ele sofreu uma nova lesão e foi excluído da convocação da seleção. Isso desapontou os fãs. No Santos, Neymar está jogando um bom futebol e ele deveria ter ido para os jogos de qualificação para a Copa do Mundo. Ele teria que enfrentar a Argentina e a Colômbia, duas das equipes mais fortes da América do Sul, agora mesmo. Foi uma boa oportunidade para testar a veracidade das palavras do brasileiro. Mas alguns dias antes da viagem para o local do jogo em mar, ele se machucou novamente. Isso poderia ter acontecido sob circunstâncias duvidosas, ou seja, havia essa possibilidade. Sim, pois essa notícia veio de várias informações nas capas. A imprensa sensacionalista parece ser muito escandalosa e inventada, em suma. De acordo com alguns dados, Neymar pode ter se ferido ao organizar uma festa em seu quarto, convidando, digamos, representantes da profissão mais antiga. Imagine se isso for realmente verdade. Nesse caso, essa lesão ocuparia o primeiro lugar na lista das lesões mais estúpidas da história do futebol. É por isso que os fãs estão irritados com Neymar. Em vez de se preparar para as partidas da seleção nacional, ele continua a festar. Agora estão pedindo para ele encerrar a carreira? Alguns até se escondem atrás de motivos nobres, para que seu favorito não se machuque mais e não brinque com os nervos dos fãs. Afinal, todas essas lesões são ruins para a saúde. Mas o que você acha? Neymar deveria pendurar as chuteiras? Ou ele ainda deveria tentar competir na Copa do Mundo com a seleção brasileira? O Barcelona corre o risco de perder um dos jogadores mais talentosos da geração, que está encantando a Europa com seu futebol. Claro, estamos falando de Lamine Yamal, o jovem jogador que estreou no clube aos 16 anos e imediatamente se tornou um dos líderes da equipe. Vale lembrar que a sua estreia e o seu crescimento impressionante foram facilitados pela dupla traição dos representantes do Blaugrana. O Barcelona sofreu duas traições. Joan Laporte não cumpriu a promessa de trazer Messi de volta e Ousmane Dembélé decidiu de última hora se transferir para o Paris Saint-Germain. Ambos os fatores levaram ao fato de que não havia ninguém para jogar na ala direita do ataque e foi necessário trazer um talento da academia. Mas quem esperava que ele jogasse tão bem? Na verdade, agora os fãs do Barcelona nem precisam lamentar a saída de Messi ou a saída de Dembélé, ainda mais. Agora Yamal é chamado de um dos candidatos à bola de ouro. Em uma recente pesquisa do portal francês, os fãs decidiram que o espanhol deve estar no pódio durante a premiação, ou seja, ocupar pelo menos o terceiro lugar. Mas há uma chance de que ele já representará outro clube. Segundo a imprensa da Espanha, agentes da Liga Saudita estão interessados em Lamine Yamal. O nome do clube não é mencionado, mas todos são geridos pelas mesmas pessoas, então isso não é importante. Também não há detalhes. Mas o que os líderes sauditas podem oferecer? Montanhas de dinheiro para o clube e o jogador, porém o Barcelona não pretende deixar Lamine ir. Joan Laporta já provou isso, recusando-se a vender Yamal no PSG por 20 milhões. Isso significa que os clubes da Arábia Saudita terão que oferecer muito mais se realmente quiserem abalar a confiança do presidente do Barcelona. O mesmo se aplica às ações em relação ao próprio jogador. Yamal está se preparando para seguir os passos de Lionel Messi e jogar no topo do futebol europeu. Assim que ele completar 18 anos, ele planeja assinar um contrato de longo prazo com os catalães.
Por isso será difícil atrair o jogador com dinheiro. Com base nas informações disponíveis, as chances de ele se transferir estão se aproximando de zero. Porém, desconhecemos o que os grandes clubes sauditas farão para transferir Jamal. E se eles estiverem dispostos a pagar por ele uma quantia que equivale ao produto interno bruto anual de um pequeno país? E se a negociação envolver bilhões de euros, o ambicioso Laporta pode não resistir. Na verdade, eu apostaria que ele venderia Lamine. O Real Madrid planeja quebrar o recorde de transferência para fortalecer a defesa. Os fãs de Slipknot finalmente esperaram por este momento. Nesta temporada, o Real Madrid enfrentou várias dificuldades com sua defesa. Todos os principais jogadores se machucaram, alguns até ficaram fora por um longo período. Quando Nacho e Éder Militão se machucaram, Carlo Ancelotti teve que recorrer a medidas extremas e colocar um jogador da academia do clube em campo, mas Raul Asensio substituiu brilhantemente o ausente Militão. Porém, a questão do elenco defensivo do Real ainda não está resolvida. As lesões persistirão na próxima temporada. Isso implica que Florentino Pérez terá que investir em defensores na janela de transferências de verão, além de outras posições. Mas agora estamos falando especificamente sobre jogadores da defesa. Anteriormente, todos vimos o quão generoso o presidente do Real era no mercado de transferências. Apenas pense, nos últimos 5 anos ele gastou menos do que na janela de verão, 2019. Tudo devido à crise do coronavírus e à reconstrução mal sucedida do Santiago Bernabéu, que coincidiu com ela. Mas as finanças do clube estão melhorando bastante, e talvez em breve veremos uma versão mais generosa do presidente. Há uma chance de que os madrilenos comecem a trazer a equipe para a forma ideal com a compra de um defensor. Além disso, não será uma transferência comum, mas um recorde imediato. De acordo com as informações do portal, o Real Madrid está de olho no jogador do Leipzig, Costello Luqueba. Já discutimos há algum tempo o interesse dos madrilenos no defensor francês, mas seu valor de transferência era extremamente alto na época. A situação mudou um pouco, não porque o Real Madrid encontrou um tesouro e resolveu todos os seus problemas financeiros de uma vez. Durante esse tempo, nos convencemos que o Real precisa de um defensor, mas vamos ao que interessa. Quanto Leipzig pedirá pelo jovem francês? Como isso é um recorde, não se surpreenda. A transferência de Lacobo pode custar ao Real até 90 milhões de euros, o mesmo valor pago pelo Manchester City por Joško Gvardiol. Horvath também veio de Leipzig, então não subestime a habilidade do clube alemão de vender seus ativos valiosos. Se essa quantia é justificada, é difícil para mim dizer. Deixe o departamento esportivo do Real Madrid lidar com essa questão. Mas os madrilenhos definitivamente terão que comprar alguém neste verão. O Real Madrid venceu o Villarreal, mas os jogos foram muito difíceis, após 4 tempos na Liga dos Campeões. Kylian Mbappé, por milagre, conseguiu 3 pontos. Mas até ele, após o jogo, afirmou que é difícil jogar 2 dias após a Liga dos Campeões. Carlo Ancelotti questionou a La Liga. Foi a última vez que o Real Madrid jogou sem 72 horas. Nunca mais faremos isso. Pedimos 2 vezes para a La Liga adiar e nada. Se nos fizerem jogar mais uma partida assim sem descanso, não conseguiremos entrar em campo. O Real Madrid pressiona os líderes da La Liga novamente e desta vez estou do lado deles. É claro que todos os times sofrem com o cronograma, não apenas o Real. E nem sempre vale a pena se preocupar com isso. Mas o que impedia a La Liga de marcar o jogo para domingo em vez de sábado? Havia apenas um jogo que a Osasuna poderia ter substituído contra a Rita. Mas aparentemente na La Liga eles acreditam que Takmir vai perder os jogos do Atlético, Sociedad, Betis e Sevilha. E isso é uma grande parte da audiência. Na Espanha, eles geralmente tentam não exibir uma série ao mesmo tempo que outra pessoa. Mas às vezes é necessário considerar a saúde dos jogadores e a qualidade do conteúdo. Porque assistir a um Madrid ofegante não é tão agradável, a menos que você odeie os merengues. Mas na queixa do clube real, um ponto é perturbador. As palavras de Carlo Ancelotti estão em desacordo com as evidências da La Liga. No campeonato, foi relatado que desde o dia 25 de fevereiro, quando a programação para a atual temporada foi divulgada, o Real não disse nada sobre o calendário. Além disso, a liderança da Liga afirma que no passado, os pedidos para alterar a programação foram feitos atrasados e eles foram atendidos. Ou seja, o Real é o próprio culpado pela situação. Se acreditar na La Liga, os madrilenhos aparentemente queriam criar um escândalo, o que não soa muito verdadeiro. Ainda assim, a coleta de pontos é mais importante do que a possibilidade de irritar Javier Tebas mais uma vez. O Arsenal destruiu o Chelsea sem dar nenhuma chance.
Os canhoneiros 1-0, mas não acredite nele, pois está te enganando. O Arsenal dominava em campo nas melhores tradições. O ataque do Mikel Arteta ao Chelsea foi ineficaz. Os Blues nem tocaram na bola na grande área. O único gol do Arsenal foi marcado a partir de um canto. Sim, o canto funcionou novamente, mas o Arsenal teve momentos suficientes mesmo sem isso. Robert Sanchez, como se vê, não só sabe conduzir, mas também salvar. Além dele, não há destaques no Chelsea, nem no Arsenal em geral, mas por motivos distintos. Se os azuis pareciam estar em estado de desordem, o Arsenal, por outro lado, parecia monolítico. Todos os jogadores estavam no topo. Se o Arsenal não tivesse vencido, os fãs certamente teriam questionado o árbitro. Azali Fofana pisou e acertou o tornozelo de Declan Rice, que estava deitado. Também o derrubou de forma menos bruta 2 vezes. Mas o zagueiro Pensov só recebeu um cartão amarelo por recuar a bola. Por que ele ficou em campo até o final do jogo? É um mistério para mim. Eu ainda não acredito na vitória do Arsenal na Premier League, mas Bandate é mais do que capaz de me deixar nervoso. Uma defesa sólida como a apresentada contra o Chelsea criará muitos desafios para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Ontem, 2 derbys de Londres foram disputados simultaneamente. O Arsenal venceu o Chelsea, enquanto o Fulham derrotou o Tottenham por 2-0. Pela rotação, fica claro que Ange Postecoglou está apostando na Liga Europa, já que a equipe no Primeira Liga Portuguesa já não tem mais chances de nada. De fato, considerando os resultados ruins do campeonato e o descontentamento dos torcedores, nem mesmo um título da Liga Europa deve salvar Postecoglou da demissão. Liverpool venceu a Copa da Liga. Sim, no final quase o time principal entrou em campo, mas ainda assim foi uma derrota. Os jogadores com Klopp pareciam não querer vencer. O Newcastle United não foi mais esperto. Eddie Howe não conseguiu pensar em algo super original para vencer. Os jogadores do Liverpool não demonstraram paixão, exceto talvez além de Keita. Mas isso é até um momento indicativo, pois Klopp raramente deixou Fabinho se aproximar de grandes jogos e suas ações deram a entender que ele não vê um futuro para o italiano em Liverpool. Keita não apenas marcou ontem, como também venceu todos os 4 duelos individuais e sofreu 3 faltas. E ele entrou em campo apenas no 74º minuto. E isso foi o único ponto brilhante na partida de ontem do Merseyside Soft. Tudo o que Newcastle tinha de mais forte era o desejo de vencer. Soroka tinha isso, Liverpool não. A eliminação da Champions League certamente teve impacto. Além disso, Salah parou de marcar e liderar a equipe. E ele é o líder, eles contam com ele. Além disso, a frequência de jogos a cada 3 ou 4 dias também é um problema para o Liverpool. Das últimas 11 partidas, a equipe só superou o adversário em número de sprints em 3. Newcastle frequentemente superou o Liverpool. Apesar disso, a estratégia de Soroka era simples: lançar a bola para a ala, aproximá-la da área e cruzar. E isso foi suficiente para a vitória. Uma partida vergonhosa, feroz e imprudente dos escoteiros. No entanto, vale a pena elogiar o Newcastle, que conquistou seu primeiro troféu em 70 anos. Eddie Howe tornou-se o primeiro treinador inglês em 16 anos a ganhar um troféu com o clube da Associação de Futebol Profissional. Este troféu é muito mais importante para o Newcastle do que para o Liverpool. Seria ótimo para os fãs e jogadores dos vermelhos vencer, mas para os Magpies isso é sonhar alto. Na verdade, considerando as ambições dos proprietários sauditas, é apenas o começo. A Juventus perdeu novamente por 3-0 para a Fiorentina no Allianz Stadium, numa derrota pesada. Os torcedores da Fiorentina, sabendo tudo sobre o jogo da Juventus antes da partida, organizaram uma performance chamando-os de lixo. Para ser honesto, o futebol da Juventus nos últimos jogos tem sido uma vergonha para o treinador. É evidente que Moto tenta se adaptar a cada oponente, mas o time simplesmente não rende em campo. Thiago parece ter exagerado nas críticas públicas aos jogadores, possivelmente como uma tática para motivá-los. Thiago é um excelente treinador e terá sucesso onde quer que vá, mesmo se sair da Juventus. Não precisamos nos preocupar com ele. Estou preocupado com o velho senhor. O clube já enfrenta problemas financeiros e agora parece que o treinador será demitido. Além da compensação, eles terão que nomear um novo treinador e ajustar a equipe para ele. E a Juve não tem esses recursos. Na Itália, provavelmente, o destino do campeonato foi decidido ontem. Napoli fez uma bagunça, então estou falando sobre Atalanta X Inter, que ficou para trás em Nerazzurri. Futebol mega estiloso, intenso, mas nunca impulsivo. A média da Série A, um duelo tático, com abordagens completamente diferentes. Em Gasperini e Inzaghi, Simone venceu, mas a culpa foi de um único jogador.
Ambas as equipes mostraram um jogo excepcional, até que Ederson foi expulso por reclamar com o árbitro após um cartão amarelo, e isso decidiu o resultado da partida. Que pena, o cartão era mesmo necessário. Na Alemanha, a disputa pelo campeonato se intensificou, a Bavária perdeu pontos contra o Union e o Bayern reduziu a diferença contra o Ash Utgard. Sim, durante o jogo, o Liverpool estava perdendo por 1-3, mas conseguiu virar o jogo e terminou a partida com o placar de 4-3. Patrick Schick marcou o gol da vitória aos 94 minutos. Ele parece finalizar todas as viradas do Bayern. Os farmacêuticos tiveram sorte com a realização, mas isso não nega uma vitória impressionante. Na Ligue 1 não há e nunca houve intrigas. Mas para pregar o último prego no caixão da corrida do campeonato, o passageiro também levou Marsella. Com o placar de 3-1, Ousmane Dembélé marcou mais um gol, tornando-se imparável. Nesse contexto, Mbappé, Salah, Rafinha ou Jamal levarão a bola de ouro, sob aclamação. As revisões dos principais jogos de ontem estão disponíveis em nosso canal do Telegram. O link para o Telegrama está na descrição no comentário fixado. Estou esperando todos vocês no fogo, certamente deem uma olhada. Atlético Madrid e Barcelona. Uma verdadeira partida de campeões entre dois candidatos ao primeiro lugar, onde cada equipe fez de tudo para conquistar 3 pontos. Primeiramente, vale destacar o Atlético de Madrid, que enfrentou o Real Madrid, seu jogo mais desafiador, no meio da semana. Esta viagem foi difícil tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. E depois de 3 dias eles tiveram que enfrentar o Barcelona. O que poderia ser esperado? Que o Atlético aguardaria passivamente até o fim para garantir ao menos um ponto e seguir na disputa. Mas não, os comandados de Diego Simeone lançaram tal luta contra a equipe de Flick que esta última poderia ter saído de Madrid com vergonha. Mas a senhora Fortuna virou-se para o Barcelona no lugar certo apenas 15 minutos antes, e isso foi suficiente para ela. Vamos analisar em detalhes o que aconteceu neste jogo. O primeiro tempo foi difícil não apenas para os jogadores em campo, mas também para os espectadores. Assistir por tanto tempo enquanto 20 pessoas lutam pela bola é uma tarefa estrelada. Embora o jogo tenha sido chato para os fãs, o primeiro tempo mostrou claramente que nenhuma das equipes está disposta a ceder a posição, até o final. Barcelona sofreu um gol doloroso, e foi doloroso não apenas porque não havia tempo para se recuperar no primeiro tempo. E também porque, 1 minuto antes, Robert Lewandowski desperdiçou um ótimo momento, após o qual começou o ataque do Atlético. Não esqueças, eu te lembro, mas parece que o polonês memorizou esse ditado do futebol. O mais interessante veio no segundo tempo. Na primeira meia hora, o Barcelona se esforçou inutilmente contra a defesa do Atlético. No meio-campo, só faltava Wojciech Szczęsny. Porém, os catalães sofreram o primeiro gol na etapa complementar. Alexandre Lacazette decepcionou seus fãs novamente, tornando isso um hábito. E então a verdadeira loucura começou. Na execução dos visitantes, eles rapidamente recuperaram uma bola graças às habilidades de playmaker de Niga Martinez e ao chute de Lewandowski. Alguns minutos depois, eles empataram o jogo. Aqui, Ferran se destacou com um passe de Rafinha. E no final do jogo, Lamine com um chute espetacular colocou o Barcelona na frente. Sim, houve um desvio significativo do jogador atleta, mas se você não atirar, não terá desvios. Isquet, de 17 anos, assumiu a iniciativa em um momento crucial e liderou a recuperação dos catalães. Ele também foi eleito o melhor da partida, mas sabe quem mais merece destaque? Rafinho. Ele estava onipresente, pegou a bola na defesa e num instante já estava na área do Atlético. O brasileiro pode não ter se destacado, mas fez tanto pela vitória de sua equipe que simplesmente não posso ignorar sua presença. E como não dizer algumas palavras sobre Ferran? Ele saiu do banco e marcou um duplo contra o Atlético e o Barcelona definitivamente precisa de mais um atacante. Quando ele tem um monstro assim no banco, bem, deixa pra lá. O departamento esportivo dos catalães responde a essa pergunta. No final, o Atlético está quase perdendo as chances de brigar pelo título. É uma pena para a torcida, mas é assim mesmo. Eles já estão 7 pontos atrás devido às perdas para o Barcelona e alcançar os catalães já é muito difícil. Por hoje é só. Obrigado por assistir e pela inscrição no canal. Meu nome é KiryuCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para a sua casa e sua família, amigos.